terceiro vídeo da série, eu expliquei um pouco mais sobre a veneração dos santos, onde eu tentei explicar da melhor maneira possível, porque afinal é catolicismo simples, então é um pouco detalhado, tentei fazer o melhor que pude. Eu expliquei mais sobre a realidade sobre a veneração dos santos, do porquê que a gente venera os santos, se isso é adoração ou não, enfim. E nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a realidade profunda que vem junto com a intercessão dos santos, que é a comunhão dos santos. Mas afinal, o que é a comunhão dos santos? Para começar, precisa entender o conceito de que igreja não é só um lugar físico. São a nossa união da fé de nós católicos praticantes. Lembrando que se você não é católico praticante, ou seja, você diz que crê em Jesus, mas não vai para a Santa Missa, não reza, não faz atos de caridade, católico em primeiro lugar. Você foi só católico por nome, digamos assim. Então, essa união que a gente tem. E esta igreja católica, ela é o corpo de Cristo, místico. O corpo de Cristo fisicamente é a Eucaristia, mas a igreja é o corpo místico de Cristo. Ou seja, tipo assim, não é no sentido literal. Portanto, eu falei místico. Não é como se fosse, tipo, por exemplo, eu sou fisicamente o braço, outra pessoa é fisicamente a perna. Não, misticamente. Ou seja, todos nós, por exemplo, temos uma função especial na missão da salvação de almas. Estamos interligados em Cristo. Isso é um significado que dá corpo místico de Cristo. E este corpo místico de Cristo, ele não é só aqui na Terra. Ele é a igreja militante, que acabei de mencionar, que é a igreja na Terra, a igreja triunfante, que são os santos no céu, e a igreja padecente, que é a igreja no purgatório. É aí que vem também a parte da intercessão dos santos, como que os santos nos ajudam e nos auxiliam nessa jornada nossa. Porque a gente chegou na corrida final. A gente não terminou a corrida, como diz São Paulo. E os santos nos ajudam, intercedam por nós, dia e noite, sem parar diante de Deus, para a nossa vitória. Para a gente poder chegar até lá. Você explicou um pouco mais para trás sobre a veneração dos santos. Como é que a gente vê se está na Bíblia ou não? Porque você não mencionou da última vez. E se eu mencionei, eu explico de novo. A passagem da Bíblia que prova que os santos podem rezar por nós, mesmo depois de morto, está no Apocalipse. Eu não vou mencionar a passagem de Macabeus, porque na Bíblia protestante eles nem Macabeus não tem. Para não ficar pouquinho de acordo no Novo Testamento, você vai encontrar essa passagem em Apocalipse 8, versículo de 4. Não, desculpa. Apocalipse 8, 3 a 4. Outro anjo veio. Ele se levantou ao altar, segurando um censo de ouro. Ele foi dado grande quantidade de incenso para oferecer, junto com as orações de todos os santos. No altar, dourava a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos, veio diante de Deus da mão do anjo. Ou seja, as orações dos santos, eles têm mais eficácia diante de Deus. Por isso que sobe como incenso. Tem mais eficácia diante de Deus. Por quê? Porque por conta do nosso pecado, distorce a nossa inteligência, a nossa capacidade de rezar, distorce basicamente tudo. Nossa visão, nosso intelecto, é tudo como se fosse embaçado um pouco. Então não tem muita eficácia. Claro, se por exemplo, se alguém rezar, por exemplo, eu rezo pro primo meu que sofreu um acidente. E eu rezo para ele, para a cura dele, e Deus cura. Isso tem uma eficácia. Claro, temos que interceder um pelos outros. Isso que Nosso Senhor também pede. Mas
as orações dos santos têm mais eficácia que as nossas. Por quê? Porque eles estão mais unidos a Deus que nós. A intimidade deles é maior com Deus que nós temos com Ele, certo? E como é que acontece? Essa é a relação entre os santos do céu e nós. Mas e o purgatório? Como é que isso entra entre comunhão dos santos? Essa é a coisa. Nós podemos rezar pelas almas do purgatório. Podemos interceder por elas. Como uma das práticas eficazes pelas almas do purgatório são as indulgências, que eu vou explicar num próximo vídeo do que é as indulgências, sobre realmente as indulgências, não que o povo que não conhece vai escrever para você, do jeito real de que é mesmo as indulgências. Enfim, quando a gente reza pelas almas do purgatório, a gente está pedindo para Deus, para que a nossa oração, que tenha eficácia de ajudar o outro. Por exemplo, porque quando a gente reza por alguém, a gente está fazendo um ato de caridade. E isso tem mérito. Um exemplo primário, né, de todos. Quando Cristo morreu na cruz por nós, porque Ele foi vítima por nós, do nosso lugar, nós recebemos a salvação pelos méritos de Cristo na cruz, nossa morte. E quando a gente reza por alguém, por um ato de amor, não por fazer, por orgulho, essas coisas assim, tem mérito. E quando a gente reza pelas almas do purgatório, tem mérito. E isso pode diminuir a sua pena ou pode tirar totalmente a pena deles no purgatório. Eu acho que seria o melhor momento de fazer isso na Santa Missa. Na Santa Missa é o melhor momento. Por quê? Porque na Santa Missa diz, e eu expliquei um pouco mais sobre a Santa Missa no vídeo anterior, mas na liturgia eucarística que eu expliquei um pouco mais a fundo sobre isto. Expliquei simplificado, né? Não muito detalhado. E o que diz na missa? Orai, irmãos e irmãs, para o Orai, irmãos e irmãs, para que o meu, sacerdote falando, e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Então, nesta hora, se o seu sacrifício for pela alma do purgatório, por exemplo, eu tenho minha avó e 2 tios que faleceram. Se na Santa Missa eu oferecer, tipo, com amor, eu quero oferecer com amor, mas tem vezes que eu falho nisso, se eu oferecer nesta hora pela alma deles no purgatório com fé e com amor, e o padre, porque o padre une o nosso sacrifício com o de Cristo, né, quando levanta a hóstia, essas almas podem ser salvas, podem ser tiradas do purgatório e ir para o céu. Então esse é o mérito, é o jeito que funciona a comunhão dos santos. É como se fosse uma torcida inteira torcendo por você para a gente chegar para o céu. Por isso que os santos intercedem por nós, porque eles querem que a gente chegue até lá. O nosso anjo da guarda, eu repeti, nossos santos do céu e o anjo da guarda querem que a gente chegue até o céu. Portanto, vou pegar aqui. O Catecismo da Igreja Católica diz, no parágrafo 1474, Catecismo da Igreja Católica: o cristão que deseja purificar a si mesmo do seu pecado e para se tornar mais santo com a ajuda da graça de Deus, ele não está sozinho. A vida de cada um dos filhos de Deus é unida em Cristo, por Cristo, na sua maneira maravilhosa, pela vida de todos os outros cristãos, em uma unidade sobrenatural do corpo místico de Cristo, como se fosse uma única pessoa mística. Ou seja, não é? Nós não estamos sozinhos nessa luta. Nós podemos contar uns com os outros. Os santos sejam nossos irmãos. É uma união, porque nós somos uma igreja. Portanto, vem a comunhão dos santos. Um link perene de caridade existe entre os fiéis que estão já na sua casa celeste e aqueles que estão expiando seus pecados no purgatório,
e para aqueles que estão ainda peregrinos na terra. Entre eles tem também uma troca abundante, todas as coisas boas, nessa troca maravilhosa de santidade entre os outros. Muito maior do que a dor que o pecado pode causar. Ou seja, a nossa união uns contra os outros, mesmo tipo a gente não gostar da pessoa, é maior que nossa dor que o pecado pode causar. Ou seja, se eu pecar contra o meu irmão, mesmo se eu causei dano a ele, a nossa união, sendo como igreja, é muito maior do que esse pecado. Isso é maravilha da comunhão dos santos. Então, com isso temos que rezar uns pelos outros, temos que estamos unidos, porque nossa igreja é uma. Não importa cor de pele, classe social, ou cultura, não importa. Somos um. O Senhor desejou para ser assim. Assim morreu e rezou para o Pai. Pai, eu desejo que todos eles sejam um só. Então, recorrendo para a comunhão dos santos, deixo com o pecador contrito, estão mais pronto e estão mais purificados eficazmente nos punimentos do pecado. Nos prepara mais na luta e somos mais purificados eficazmente. Então, mesmo diante dos nossos pecados, que são grandes, e das consequências dele, ainda podemos contar uns com os outros com nossa ajuda. Então, neste momento, peçamos para o nosso Senhor rezar uns pelos outros, para a gente poder amar mais nossos irmãos. O nosso amor seja maior que os pecados deles. O céu, o infinito é nossa meta. Nós somos sempre esperados no céu. E nós temos instrumentos à nossa disposição para a gente chegar até lá. E a comunhão dos santos é como se nós teremos amigos no céu, cuidando da gente, intercedendo mesmo que a gente possa a cabeça dura, como eu às vezes, muitas vezes. Assim como você também assistindo também pecou várias vezes, mas você tem ajuda. Podemos rezar para os santos, para o nosso santo que temos devoção mais ainda, né? Nós podemos ajudar nessa jornada. Espero que esse vídeo ajudou um pouco mais sobre a realidade da comunhão dos santos. Que Deus abençoe.